Leitura. Meu boa tarde aí para todos e todas. Hoje é dia 4 de janeiro de 2010, terça-feira. O verbete é o 1799, 4 páginas, 40 logias e 9 máximas. O tema, síntese caracterial. A especialidade é a perfilologia. Definição. A síntese caracterial é a condição, atributo ou traço capaz de especificar exatamente determinada consciência humana, inclusive o micro-universo, o temperamento, o interesse, o megafoco, o megapensene, o megatrafor ou megatrafar da personalidade. O processo de caráter, geralmente, é que nós estamos falando na etimologia, é o sinal gravado, o sinal distintivo, a marca, o traço específico do rosto, a natureza particular de alguém, a marca de estilo, o cunho. Isso é o caráter. Eu quero dizer que na pensenologia tem 2 vezes ortopensenes e ortopensenidade. Nós já riscamos um. A síntese megapensênica, a síntese egóica, a singularidade pessoal, a síntese profissional, a síntese da personalidade, as atitudes típicas de determinado tipo caracterial, a essência da consciência manifesta através das máscaras sociais intrafísicas, a qualificação da síntese caracterial, evidenciando o nível evolutivo da pessoa, o heterodiagnóstico consciencial através do padrão das energias conscienciais. Chamamos a atenção na argumentologia, a caracterologia, tem uma tabela entre as 11 personalidades humanas e respectivas sínteses caracteriais. Na remissiologia, nós destacamos autopesquisologia, cosmossíntese, síntese conclusiva, taxologia da síntese e taxologia do conhecimento. Frase enfática. A pesquisa minuciosa do levantamento da síntese caracterial, pessoal, define a condição evolutiva e o objetivo da personalidade, ampliando a autossuficiência teática da consciência lúcida. Você já chegou a alguma definição da própria síntese caracterial? Você vive satisfeito com tal definição? Eu quero chamar a atenção que nós podemos falar 7 coisas que equivalem ao processo do caráter específico da pessoa ou da síntese. É o caráter único, o caráter distintivo, o caráter unitário, o caráter personalíssimo, o caráter egóico, o caráter específico e o caráter estilístico. O estilo é a pessoa, o caráter é o ego. Agora, ninguém é igual ao outro. Portanto, todo caráter é distintivo. Agora, pergunta. Vivo há 17 anos com uma pessoa e há 3 anos estamos passando por um processo de críticas mútuas. As críticas iniciaram após eu iniciar um curso na faculdade. Ele me disse que o conhecimento não me levará a nada. Qual seria a sua opinião sobre isso? Isso é uma grande tolice, né? O que eu faço o tempo todo aqui é mexer com conhecimento para mim e para todo mundo. Agora, se ele é burril de borroide, você tem que ter muita paciência com ele. Afinal de contas, você já está vivendo com ele há 17 anos. Tem que superar essa situação. Como é que vai fazer? Agora, arranja algumas normas básicas a favor de esclarecer a pessoa dele. Vê onde é que ele erra mais e arranja umas normas, uns princípios que você possa ler para ele. Isso, às vezes, pode checar o homem, ou chocar o homem, em matéria de ideia, de lógica. Porque uma pessoa dessa não tem lógica, então é preciso colocar lógica na cabeça dele. Quem combate o conhecimento deve fazer um buraco, entrar dentro, colocar uma pedra e não dar o endereço para ninguém. Porque não dá para viver com vegetal, com animal subhumano, nem com gente. A pessoa ela se isola da realidade. Combater o conhecimento
Tudo que nós fazemos na evolução de vir aqui é o conhecimento. Agora, se nós vamos combater isso, como é que fica? Essa pessoa aí, eu vou te contar. Outra coisa, ele não está gagá, não, né? É uma hora de perguntar, porque para ter assim uma peremptoriedade, uma assertiva tão confiável, quer dizer, dele, deve ser uma pessoa que tem alguma coisa mais do que isso. Caracterologia, página 25, item 10. Professor, paciência didática. Sim. De que maneira o senhor consegue manter a sua paciência didática inabalável e exemplar nesse 9 anos de tertúlia? Não, isso é menos, não é assim não. Sem contar os mais de 60 anos de parapsiquismo ativo, frente às mais díspares perguntas, algumas até fora de contexto e sem nexo algum. Ainda bem que está vendo, né? Das múltiplas consciências e consciências, até mega assediadores. Como você mantém seu low profile didático, linear, mas sendo um vulcão ativo, energético e parapsíquico? Olha, eu não vejo nada demais nisso. A maioria aqui já está preparada para fazer até mais do que eu faço. O processo é a pessoa acumular experiência. Eu não vejo outro jeito para isso. Acumular experiência. Outra coisa, como eu estava falando de conhecimento, o conhecimento, quanto mais você conhece, mais você quer conhecer. Então, essa pessoa lá, ela parou no tempo, ela regrediu. Quem para no tempo, regride. Então, o processo aqui de paciência didática é o que a gente precisa ter mais. É o jeito. Eu, por exemplo, eu faço ideia como é que não deve ser o Mário com as 40 manobras. O ideal seria que ele já desse aula com 400 manobras. Então, o cara que é reciclante, que já fez 10 cursos, aí ele já vai entender mais as coisas. Então, a sua paciência já não precisa tanto, né? Já pode falar umas verdades para amassar o nariz das pessoas, está entendendo? Falar umas coisas. É necessário, é aquilo que está lá. Professor, paciência didática. De que forma o senhor avalia o trabalho de assistência realizado pelo Vale do Amanhecer e a obra completa da sua fundadora, a clarividente tia Neiva? Sou desta doutrina, e lá me disseram que quando fiz minha iniciação, anularam em mim todas as outras mediunidades parapsíquicas que poderia ter. Pergunto se isso é possível anular a clarividência ou a clareaudiência. Fiquei bastante confuso, pois já começo o trabalho com as projeções e vejo que isso está mudando muito minha vida e toda a minha organização pessoal. A primeira coisa, o Vale do Amanhecer sempre foi um vale de iniciação lá, o local da tia Neiva. Aquilo é trancamento da mediunidade, é hipnose e lavagem subcerebral. Agora, você está começando a ficar livre disso, 13 de maio, para você, do seu trancamento da paraperceptibilidade. Está acabando a lavagem subcerebral. Pode estar certo que você domina isso tudo. Agora, tem que cair fora desses preconceitos, vamos dizer, iniciáticos, de hipnose e lavagem cerebral. Isso tem que acabar. E outra coisa, mesmo você querendo sair daí durante muito tempo, você ainda vai ter assédio da turma que não quer deixar o soldado desertar. Não pode haver traidor na guerra que eles travam de iniciação. Tudo é doutrinação, dogmatismo, demagogia religiosa. Nesse caso aí. Caracterologia, página 25, item 9. Isca inconsciente e antiparapsiquismo. Poderia esclarecer e citar alguns exemplos? Sim, isca inconsciente. Por exemplo, esse nosso amigo que eu acabei de falar, né? Esse aí já dá como exemplo. É uma isca inconsciente, ele entrou lá com a melhor das boas vontades, etc. Hoje ele está vendo, está dentro de vamos dizer, uma grade de ideias e fechado, né? É o problema da apriorismose. Sério. Então é isso aí. Uma isca inconsciente é aquela que serve de esponja para os assediadores. Então esses assediadores são tanto extrafísicos quanto intrafísicos.
Raramente você vai encontrar, dentro de grupos, assediadores sozinhos. Eles sempre têm assediadores extrafísicos e assediadores intrafísicos. Outra, tem um sobrinho que é autista, já venceu leucemia e um tumor na cabeça. É extremamente sincero e muito carinhoso, principalmente com os animais. Tem 21 anos, mas a mentalidade de uma criança de 7. O pai é paralítico de nascença e a mãe extremamente difícil de conviver. Estão separadas há algum tempo. Seria ele um serenão? Não, meu amigo, você está totalmente enganado. Se ele fosse um serenão, não teria essas coisas todas atrapalhadas em torno. Alguma coisa já teria melhorado. Que é isso? Agora, ele veio, o negócio piorado para ele, piorou tudo para os outros, nada melhorou. Aqui, nós que somos pré-serenões não somos assim. Muita coisa deu para trás, para mim e para os outros. Mas veja, na fritada dos ovos, a minha ficha é a favor. De modo que isso aí não é não. Ele é um pré-serenão e outra coisa, deve ter cometido muita besteira, hein? O negócio de ter essa mentalidade de 7 anos agora, o negócio é sério. Outra coisa, quando esse serenão que eu falei, que ele tinha um corpo de idiota, é totalmente diferente disso aí. Tem nada a ver com isso. E outra coisa, ele tinha um corpo de idiota. Ele não tinha a mentalidade dele, você nem podia saber como é que era, porque não aparecia. Então era só sentir as energias. A energia, sim, solares. Né? Estou fazendo a TENEPS e tem 2 situações antagônicas acontecendo. Tem uma vizinha que é muito difícil. Ninguém na rua gosta dela, não tem amigos, nem a família visita. O namorado foi assassinado com ela dentro do carro. E o pai caiu do 3º andar do prédio em que ela mora. Já aconteceu muita coisa, mas essa senhora não aprende a lição. Coloquei na minha prece, na minha TENEPS, e desde então, nesse horário, me vejo depredando o prédio dela. Acho que são os assediadores dela. O que o senhor acha? Você ainda duvida? Agora outra. Sempre me vejo salvando pessoas nos meus sonhos. Eles são muito reais. E às vezes consigo interagir com elas. Esta noite era alguém que estava com um problema gravíssimo no olho. Por que isso está acontecendo? Poderia me ajudar? Eu acho que você deve trabalhar com a TENEPS mais profundamente. Aperfeiçoa mais as suas práticas diárias da TENEPS. E você vai ajudar todo mundo que está aí, inclusive você. Interaciologia, página 24. Poderia nos ampliar os conceitos? A análise da interação, autoconceito, heteroconceito. Autoconceito é aquele conceito que a pessoa tem por dela. E o heteroconceito é aquele que vem de fora, de outra pessoa para você. Agora, esse conceito também pode ser um conceito que diz respeito à sua consciência, ao seu micro-universo consciencial. Por exemplo, a maioria das síntese caracterial é de autoconceito. E o heteroconceito é aquele que você está estudando de fora, outra coisa fora, que também pode ser a síntese caracterial. Mas o mais sério aí é o auto. E na crescendologia, página 24, o crescendo evolutivo da maturação caracterial. É esse que nós estamos tentando fazer aqui com vocês. Quer dizer, tertulianos e teletertulianos. Nós estamos tentando debater e discutir esses temas, arranjando o acervo de princípios melhores para nós evoluirmos. E para isso, então, tem que haver uma maturação da personalidade. Trocar os trafares por trafores. Melhorar o megapensene da pessoa, aquilo que ela usa mais. Melhorar o materpensene básico da consciência. Melhorar, enfim, o micro-universo da pessoa. Melhorar o megafoco dela. Está tudo escrito aqui, ó, na definição. Esse é o caminho. Se nós melhorarmos um pouco o megafoco de vocês, já valeu a pena essa vida. Agora, na verdade, não sou eu que vou mudar, é cada pessoa que muda. Agora, o problema da gente é o debate, que esclarece. Pelo menos, se pretende esclarecer. Por isso chama tarefa de esclarecimento. O que você queria?
Valdo, eu queria saber qual que é a relação da síntese caracterial com o mater pensene da pessoa. Olha, a síntese caracterial, até um certo ponto, é tudo isso. Ela seria o mega pensênio, o mater pensênio, o mega traforo, o temperamento. É tudo isso aí. Por quê? Depende da pessoa. Tem pessoa que amplia esse conceito. Então você olha aqui, ó, pelo que a gente fala. Consciência, artista. A síntese dele caracterial é a imaginação. Conscienciólogo é a polimatia. Se vocês ainda não são polímatas, nem eu, nós estamos caminhando para isso. Esse é o caminho. Por quê? A conscienciologia estuda todas as dimensões, todos os veículos de manifestação da consciência, todas as vidas, tudo ao mesmo tempo. Então é um processo muito sério, tem que ser polimatia mesmo. Agora, com os réus transmigrada, o problema dela é a anticosmoética. Se não houvesse a anticosmoética, ela não seria transmigrada. Desperta, é a max-terapia, quer dizer, é o cara que já consegue curar a si próprio, porque não existe heterocura, só existe autocura. E a dispersidade é a cura básica, é a panaceia universal, aquele negócio. Enfermeiro é a cuidadologia, o cuidador e enfermeiro é a mesma coisa. Evoluciólogo é a mega auditoria evolutiva. Esse aqui, ó, é a síntese do evoluciólogo. Mega auditor da evolução. E não é só da dele, mas na nossa, do grupo evolutivo dele. Isso aqui, ó, é a síntese de tudo que eu já escrevi. Gestor, o mega empreendedorismo. Inversor existencial, a autorreciclagem, porque tem que começar desde menino. Isca inconsciente, é o antiparapsíquico, nós falamos aí antes. Professor, a paciente didática, a gente falou. E o tenepsista, a interassistencialidade. Agora, é da interassistencialidade do tenepsista que se caminha para o ofexista. E por aí vai. Agora, Valdo, eu fiz uma classificação desses itens, dessa coluna da síntese caracterial que você colocou, desses 11 itens, né? Então, alguns estão como atributo, por exemplo, o primeiro, imaginação, seria um atributo. Agora, outros são atividade, até certo ponto, né? Por exemplo, o item 5, o enfermeiro, cuidadologia, é muito em função... O artista, essa imaginação é a atividade dele. É atividade também, mas você ressaltou aí essa questão que é um atributo, né? A polimatia seria uma condição. Você teve algum critério? Qual é o critério mesmo para você? O critério é a realidade da pessoa. Muda isso, lógico, para a gente ver se o critério está errado. Muda. Não quero mudar, não. Põe outra palavra no lugar. Apresenta aqui, vamos julgar. Não, eu não estou contra. Não, eu sei. Estou querendo... Mas veja, o meu critério é ver a pessoa, o que é. Artista. Você vai falar o que do artista? Não, eu acho que está perfeito. Eu só mexo, eu não vou falar subcérebro abdominal, porque não é, tem uns que são bem intencionados. Não é só o subcérebro. Agora, a imaginação. Quem fica com a imaginação está com o subcérebro. Mas eu não vou pôr isso aqui. Não, sem dúvida. Por exemplo, professor, você botou paciência didática. Eu, até certo ponto, eu vi isso como uma atitude, quer dizer, uma atitude que se manifesta. Mas, veja, arranja outra caracterização melhor do que essas minhas. Olha, eu fiz isso aí em cima do lance. Tem outras coisas que a gente pode acrescentar. Acho que tem muita coisa aqui. Está em cima do lance, sim. Só queria entender isso, se a gente puder, se a gente for fazendo essa caracterização desses itens aqui... Por exemplo, olha aqui. Assim, professor, paciência didática. Isso. Tenepsista, interassistencialidade. Nós podemos trocar isso aqui que vale do mesmo jeito. Só para te mostrar como é que isso é superficial. Mas... É para a pessoa entender. Por exemplo, professor, interassistencialidade. Tenepsista, paciência didática assistencial. Vai dizer que não? Eu só inverti a situação. Não, eu acho que está bem. Pois eu queria ver mas agora veja, seu raciocínio no sentido tudo é o problema de você ver a personalidade. Eu não estou vendo substantivo ou qualificativo de ninguém. Isso não me interessa. Interessa é ver. É isso que você tem que ver na Apex. Isso. É o egão, o umbigão. Nós aqui, ó, estudamos umbigologia, sabe, do cosmos. Qual que é o maior umbigo do cosmos?
É o genocida. O genocida é o maior umbigo do cosmos. O que vocês acham? Tudo é estudo de personalidade. Quando você olha... Aqui, eu queria te lembrar uma coisa. Você sabe qual a ciência que nós estamos discutindo aqui, não? Você esqueceu? É conscienciologia, quer dizer, estudo de pessoas, de consciência. Então, para você ressaltar isso, você vê aquilo que se manifesta na maior parte do tempo. Não, aquilo que gradua, que especifica, que determina, que expõe, que explicita a pessoa. Tudo é ela. Tudo é o egão. Qual o maior egão do artista? É a imaginação. Por isso ele tem um egão enorme. Dizem que o artista é que tem o maior egão da paróquia. Por quê? Por causa da imaginação dele. O egão dele sobe, ele é imenso. Ele é o artista do cosmos. Está entendendo? Por aí vai, você estuda que é a fantasia. Né? Agora, o conscienciólogo, ele está estudando as coisas mais sérias que tem, que é a própria consciência dele, que nem a ciência convencional ainda não teve peito de estudar o cientista. Então, o que você quer? A polimatia. A nossa linguagem, querendo ou não, por mais que você fale em linguagem popular, ela é sempre culta. Ela é sempre cultural. Ela é sempre científica. Ela é sempre avançadinha. Não tem jeito. Presta atenção. Se as ciências, de modo geral, que já tem uns 300 anos que já estão bem firmadas, eles ainda não tiveram coragem, peito, testosterona, de estudar eles. Outra coisa, vão passar para a sua ciência, a psicologia. Eles não tiveram peito de enfrentar essa realidade. Chega a arranjar a psicologia transpessoal, depois a parapsicologia. Tiraram o corpo fora disso. Estão no vácuo da ciência convencional. Quer dizer, aderiram, ficaram genuflexos. Bobagem, devia meter o pau nisso tudo. A psicologia já tem ideia disso, que estão estudando a mente. Está começando agora a ter uma reação dessa entre a ciência e a psicologia, através da neurociência. Eles já estão começando a pôr as mangueiras de fora ali, falando alguma coisa disso. Isso vai acabar dando briga. Eu estou esperando essa briga, já estou torcendo há muito tempo. Vai acontecer alguma coisa. Mas você entendeu, né? O estudo do ego, então, é inevitável. Professor, o uso do conscienciograma pode colocar na fatologia? Colocar onde? Na fatologia. Não pode, mas o conscienciograma a gente pode pôr num monte de coisa, né? A maioria desses verbetes que eu trago. Sr. Valdo. Aqui no ar. O que mais? Aqui no ar. Depois eu volto. Na numerologia, o primeiro item, a dinâmica psíquica corrente. Você podia ampliar um pouquinho mais? Qual que é o... Em numerologia, primeiro item. Um dia eu ainda vou entender o que ela fala. Eu acho que daqui um ano eu vou entender o que ela fala. Em numerologia... O que você quer em numerologia? Primeiro item, dinâmica psíquica corrente. Sei. A dinâmica psíquica corrente. O caso é o seguinte: qual é a movimentação do seu cérebro, da sua mente hoje? O que é que passa mais na sua cabeça? Isso é a dinâmica. É psíquica. Psique quer dizer, psique, é a mente. Então, como é que é você hoje, corrente, fluente? O que você pensa mais? Você é preocupada com o quê? Entende? O que você queria mais? Você, volta e meia, quando você indica alguma consex, você dá um apelido para ela, né? Essas que você sempre comenta aí. E alguns desses apelidos, eles são baseados nessa síntese caracterial, né? Tudo meu baseado nisso. O Zéfiro, por exemplo, eles me deram o apelido baseado nisso. Sabe por quê? Por quê? Que eu sou o cara de pés leves. Não é dedos leves, não. Dedo leve é roubar. Pés? Pés leves.
Ok. O dedos leves é para roubar. Não. Eu era os pés Sutil. leves para aparecer. Uma pessoa sutil. Por isso que é que eu apareci tanto para pessoas humanas, está entendendo? Você pensar, já aconteceu. Já me viram como menino, como mulher, como velho, como isso, como aquilo, tudo você pensar. Por isso que eu sou o Zéfiro. Zéfiro é uma brisa. É uma brisa. Foi assim que apareceu. Que é o sutil, né? Que é algo sutil. É o sutil. É o sutilíssimo. Tá, mas essa é a síntese caracterial? Deve ter mais outra coisa. Extrafisicamente está perfeito isso aí. Foi por isso que eu deixei a coisa caminhar. E outra coisa, os próprios evoluciólogos falaram, deixa isso. Deixa. Isso fixa. Deixa. Então foi aí também. A hora que começaram a me dar apelido, eu dou apelido para todo mundo. E Isso é... Foram os amparadores que deram esse apelido para o senhor? Ou foram os não, evoluciólogos? foi gente que deu com o passar do tempo, que era assistido. Aí os amparadores viram e isso faz muito certo. Então fala, não, é uma boa, fica com isso, deixa isso. Ah, foram os assistidos, então. Que deram, foram os assistidos que deram esse... Como é que é? As consciências assistidas do Zéfiro que deram Foi essa... eles. Deram o negócio do Zéfiro. Entende? Porque o Zéfiro é processo de mitologia, né? É opção de coisa, isso aí. O negócio é antigo, sabe? O judeu tem, só o judaísmo tem 5 milênios. Eu já falei para vocês que vocês estão falando aqui com o ex. Agora, Ex. só continuando nisso. Então, por exemplo, o enumerador é evidente, né? Em função do trabalho que ele faz, você passou esse apelido para ele. No Tudo caso, depende das circunstâncias. depende das circunstâncias. No caso do transmentor, isso seria... Para mim, ele é o meu transmentor. Eu tenho um monte de mentores, mas ele é o trans. No sentido que transcende... Você já pensou o tanto de professor que eu já tive nessa vida? Eu morando lá 18 anos, lá dentro da universidade, tudo era professor meu. Agora, eu sempre dei mais valor para ele. É o seu maior Eu professor. ele transcende. Ele mexe aonde eu preciso. Não me interessa o que os outros mexem, nada. O problema é o meu. Entende? Olha, esse barulho não foi culpa minha, não, que eu não tenho nada com ele, isso eu não toquei, tá? Estou avisando. Professor. Valdo, aí eu considero uma das maiores batatadas, isso fala de que Como é que é? uma das maiores batatadas hoje, que o conhecimento não leva a nada. O conhecimento pode estar Não, errado, essa aí pode foi estar certo, terrível. Há muito tempo que eu não vejo uma tão assim primitiva, né? Uma afirmação tão primitiva. Mas nem filósofo. Mas como cai diz numa o cara, batatada. aqui a gente tem que ter paciência. Ele falou. Agora eu gostaria o seguinte, se fosse colocar aqui o professor Valdo na síntese caracterial aqui. Eu já falei, vocês têm que pôr determinologia. E eu provo isso. Você me aguenta, mas eu também te aguento. Está provado filosoficamente, do ponto de vista prático, teórico, empiricamente. O que você acha? O que mais? Fala aí. Agora, o serenão aqui seria... Serenão. bastante Serenidade. coisa. Serenologia. Ele já está falando pelo nome, não precisa de falar muito. Aqui, o vagalume. O que é dele? Adivinha? É a perna dele. Agora, É então, a perna do vagalume. no caso do Zéfiro, seria também o processo da determinação, né? Esse que deveria ser o mais forte. Porque a até um personalidade certo ponto, mas o dele é mais o processo de assistência. Né? depende de quem está dando, né? Problema de assistência. Por exemplo, olha, a minha recomendação para vocês é uma só, se é que eu posso dar. Está certo? Tá certo? Sejam espíritos bem vulgares, mas assistenciais. Então ele fala, não, esse é um espírito bem familiar. Mas ele era assistencial, ele deu a opção de indicação para o Allan Kardec. Allan Kardec não pode falar nada de mim. A gente só ajudou. Então, é uma beleza quando você já viveu com esse povo todo, só ajudando.
Ninguém pode falar nada. Se eu ajudei errado, a intenção não foi essa. A intenção foi de acerto, era assertiva. Então, o que eu falo para vocês é isso. Sejam consciências bem vulgares, desde que assistenciais. Valdo, Aí vocês já estão começando a acertar. Já é um bom início do princípio do começo. Entre Zéfiro e o professor Valdo tem diferença, então... Há uma diferença enorme. Não, em termos Zéfiro, de síntese, que a gente fala, ele só tem 2 veículos. Agora, eu aqui, não, estou com 4. Se vocês quiserem, eu dou os 2 aqui. Em termos da síntese aqui, em termos da síntese que você falou... Pois é, em termos da síntese, ele é mais da assistência. Eu sou mais da briga. Ele é mais da assistência, né? Eu sou da briga dos conceitos, a briga dos princípios. Eu estou no debate dos princípios. O Zé quer ajudar. Ele já não está mais na questão de debate excessivo. Ele quer ajudar dentro daquele contexto que aparece. Agora veja, isso extrafisicamente é o correto. Eu não posso ser o Valdo extrafisicamente o tempo todo, do jeito que eu sou aqui. Mesmo se eu tiver projetado. Já não é a mesma coisa. Valdo. Então, se eu tiver projetado só de corpo mental, aí então é que eu sou totalmente diferente. Na UFIEX você seria interassistencial, é lógico. Né? Pois é, já é outra coisa. O que é? Qual que é a relação entre síntese caracterial, identidade extra e personalidade consecutiva, personalidade atual? Não, isso aí a gente tem que ver cada um no seu lugar. A síntese caracterial, você está dando uma coisa única que pode dar o resumo daquela personalidade. Então, é o resumo, é a síntese. Agora, o que mais você quer? A relação com a identidade extra e a personalidade Identidade consecutiva. extra. Você veja bem, identidade extra é um processo que você tem, pode ser multissecular, mas é sempre intermissivo. Tá certo? Agora, a outra que você quer? Personalidade consecutiva. A personalidade consecutiva. Isso é outra coisa, não tem nada a ver com peixe. É você ou alguém numa vida anterior, nessa vida e até noutra. Tudo é personalidade consecutiva. É aquela que você consegue acompanhar. Você faz o follow-up de uma pessoa e mais de uma vida. Isso é a personalidade consecutiva. Você está caracterizando a ela. Mas, por exemplo, a síntese caracterial, ela permanece de uma para outra? Não, aí varia, tem que ver como é que é. Por exemplo, vocês daqui para frente vão ter muito mais material para permanecer, material positivo. Antes, nem sempre. Então, a tendência nossa é de ter mais permanência de tendências positivas. Isso, então, vai melhorar os caracteres do seu caráter. Mas, por exemplo, em relação à personalidade consecutiva, a última, como você coloca que o temperamento é a última coisa a mudar, possivelmente a síntese caracterial da pessoa... Por isso é que não é muito difícil você caracterizar as personalidades consecutivas. Pela síntese, né? Agora, tem só uma coisa muito séria. Isso aí é a minha experiência. Então, nessa vida, eu estou tendo muita experiência nisso aí para mim. Coisa que eu não tive tanta em vidas anteriores, que eu tentei. Mas essa é melhor. Por quê? E eu penso que o primeiro indício é porque há um processo de explosão demográfica. Tem muito mais gente com quem você vive e você pode apreciar. Mesmo aquela que você não vive diretamente, você vive por tabela. Sabe? No ricochete da própria vida, no ricochete do ciclo de relações, no ricochete da própria sociabilidade. Então, isso tem me permitido ver com muito mais critério o processo. Então, há duas coisas sérias nisso. Primeiro, o temperamento se firma. Segundo, a pessoa tende a acertar aquilo que foi um erro muito grande, se ela já quer fazer reciclagem.
Então, por exemplo, eu tenho visto um monte de gente que teve um corpo muito bom que vem com um corpo mirrado. Isso é uma coisa impressionante. Eu, por exemplo, eu não tinha muito dessas noções do jeito que eu tenho hoje, com muita clareza, em vidas anteriores. Estudo é requisição ou aquisição dessa vida. Você está entendendo? Tô. Agora, veja, eu já vi isso numa série. Agora, chegou um ponto que eu lá, mais ou menos 1960, por aí, quase meio século, né? Eu comecei já a calcular. Esse fulano que está morrendo, ele vai aparecer aqui assim, 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 assim. E fiz uma série de caracteres. Depois joguei isso tudo fora. Isso é estudo do evoluciólogo, é coisa de transmentor. Quais os critérios que permitiam você fazer a previsão? Os erros da pessoa. Se ele, por exemplo, errou tanto, e ele vai agora dessomar e vai reconhecer os próprios erros, ele vai querer melhorar. Vem o transmentor ou um colega dele, um evoluciólogo, vai examinar aquilo e fala, ó, o melhor agora é você combater isso aí. Para isso, o que você pode fazer com o seu corpo? Seria bom a sua paragenética influir na genética e dar um jeito de você ter alguma coisa nesse sentido. Ou escolha aí uma família ou gente da sua laia, quer dizer, que esteja mais frágil, que o seu corpo esteja mais adaptado àquilo que você precisa. Agora, isso é impressionante. Agora, outra coisa, isso é um molde ou um aspecto de reforma, de retificação. Mas esse, do ponto de vista físico, somático. Agora, vamos ver do ponto de vista intelectual, do ponto de vista social, do ponto de vista emocional, até sexual. Por que a pessoa muda de sexo? É por causa disso, é nessa hora. Então, esse aí é o que a gente vê assim, mais obviamente. O que aparece mais, vamos dizer, gritantemente para a gente, é o processo do corpo. Agora, é muito engraçado, né? Você vê a pessoa com um corpo forte e depois um corpo frágil. O temperamento é o mesmo. Então, por isso é que eu comecei a entender. Aqueles caras, por exemplo, que brigavam lá na praia, lá em Ipanema, que brigava na praia, o cara, às vezes, o mais fraco é que estava querendo ser o mais briguento. É o que avançava nos outros todos. O cara, às vezes, chegava, batia no peito do outro, aquilo nem abalava, porque ele era tão frágil. Eu vi isso tudo na praia. Entendendo? Então, agora a gente começava a entender. Esse aí deve ter tido um corpo superior a esse gigantão que ele está combatendo aí. Esses ditadores. E é batata. Aí. Ditadores baixinhos é um pouco isso também, né? Que às vezes. Né? Getúlio Vargas, que você viu. Napoleão. Quando é o oposto, é porque a pessoa não precisa de mexer naquilo. Ela já resolveu o processo, não é somático. Então tem que ver o que é. Agora, Valdo. Eu não vou falar nome de ninguém aqui, mas vocês examinam as pessoas que eu já dei indicação, vocês têm muita coisa para estudar, muito pano para manga, muita cobaia exposta na praça. Então, com base nisso que você falou... Já pode fazer todo o processo de dissecção. É só olhar. A gente pode falar que até certo ponto a proex da pessoa é baseada na errologia do passado? Até certo ponto? Não, aí está frágil isso aí, porque está pequeno. O que não é egologia quando você fala de uma pessoa? Tudo é. Não é só isso, é tudo. Egologia é o estudo do ego. Não, errologia. Erro. Não, errologia já é outra coisa, estou falando egologia. Não, mas o que eu perguntei é o seguinte... Com base nisso, que a pessoa quer retificar aquilo que ela cometeu. Não, mas isso também é óbvio, né? É, né? É a lei de causa e efeito. Não. Aqui, você está falando é a lei de causa e efeito. É errologia. Porque ela tem que retificar, né? Tudo é assim. Agora, escuta, mas isso só ocorre quando a pessoa já tem uma semi-lucidez. Perfeito. Que ela já quer mudar. Eu aqui, quando mexo nas pessoas, a maioria toda já estão na semi-lucidez, no mínimo. Ela já quer mudar.
Então ela já chega favorável, ela já chega pedindo, ela pede arrego. Você está entendendo como é que é? Então essa é boa. Porque se aquela pessoa que errou muito e ela ainda chega ainda por cima contra você e carrasca, cérbera, essa não interessa, essa aí ainda não está no ponto. Volta. Então o negócio é chegar no de vez. O de vez é a semilucidez. Essa semilucidez é que dá a base, na base de 12 a 15 anos no máximo, de diferença, sabe? No ciclo multiexistencial pessoal. Agora, veja, eu não posso falar que seja o ciclo todo, eu estou falando o atual, aquilo que a gente está vendo, dentro do estudo da personalidade consecutiva que você está abordando. Está claro? Agora, você veja bem como é que a personalidade consecutiva, como é que coloca a gente distante dos outros. Entende? Não é observação, é o destino, é a evolução, é a noção. Você fica distante. Por exemplo, se eu fosse explicar, isso tudo já aconteceu comigo, se eu fosse explicar para um cientista, o menino que está na família dele, que ele recebeu como pai, que a mulher dele pariu e colocou aqui, que você está sabendo tudo o que se passa, não adianta falar para ele. Agora, eu fico pensando, amanhã esse cara morre, vai ficar um menino, o menino a gente pode falar. Tudo isso já aconteceu comigo. Eu ia, a língua, queimando a ponta da língua para falar, você está entendendo? Você segurando, mordendo na língua, aqui ó, dando beliscão para ficar quieto. Entendeu como é que é? Porque não dá, a pessoa não tem. Então você se distancia. Agora veja, eu não posso falar que é ele que se distanciou de mim. Sou eu que estou me distanciando dele. E outra coisa, por saber, por entender, por compreender, por ter apreensão. Então veja, isso que eu falo, o parapsiquismo é terrível. E outra coisa, chega num ponto que não tem mais, talvez, impasse, dilema, dúvida, interrogação, não tem mais nada. A hora que você pega e você classifica, não tem mais jeito, está ali. Contra fato e para fato, a gente não pode brigar. E como é que você mantém a imperturbabilidade nesse caso? Como é que é? Como é que você fica imperturbável nesse caso? Mordendo na língua, que eu estava falando. Não, você disse que quando a gente fica imperturbável... Pois então, é mordo na língua para não falar, não. Eu não falo. Não, mas quando... Então, como é que foi? Você chupou todas as laranjas que estão lá no pomar? Sim. Opa, não tem mais nenhuma, não. Quando Já desviei o assunto, nem estou aqui, não estou lá mais com a pessoa, nem nada. Quando você Entendeu? falou de... Eu estou falando negócio de laranja, porque isso aconteceu comigo, deixa aí, que eu estou falando. Quando você explicou lá no curso de imperturbabilidade, você falou assim, então tem gente que às vezes até parece que está imperturbável, mas por dentro ela está assim. É lógico. Mas então você não estava imperturbável, você estava... Não, você mas morder eu a língua... imperturbável pelo seguinte, eu estou mostrando aqui a metáfora de morder na língua. É lógico que eu não mordi na língua. Mas eu chegava e o que eu fazia? Eu ia observar a pessoa, vamos ver. O que ela, como Burralda, Burrilda e Burroide, está ainda fabricando? Ainda está acumulando mais. E aí eu vejo o menino que está crescendo, que é o filho. Então aí eu vejo, não, há uma distância enorme. Essa distância é menor com o filho, se eu souber trabalhar. Mas ela é muito grande com o pai. Eu não vejo chance de chegar no pai. Há casos desses, se você for falar, eles movem ação contra você, falando que você está fazendo uma calúnia contra alguém da família. Eu vi isso no movimento espírita, teve gente que sofreu isso aí. E outra coisa, a pessoa que estava falando estava certa.
Agora, um caso que eu vi, o caso depois teve um acidente, morreu. O que fez foi uma verdadeira demanda. Não foi um ato judicial, foi uma demanda. Você sabe que é a diferença de demanda com ato judicial. Fala aí para nós o que é. Lá foi uma demanda. Ser tanto uma solicitação, como pode ser justamente E outra um coisa, conflito, ela pode né? ser enraizada, um conflitão Um conflito. que envolve um monte de gente. Uma demanda judicial é um conflito. É um processo até de frente ampla política. Negócio sério. Agora veja, a hora que o cara morreu no acidente, michou a escrita, o coreto. Entendendo? Tá bom. Agora veja, é terrível isso, né? Outra coisa, aí os caras todos me perguntam assim, Valdo, você agora tem que encontrar com o cara fora do corpo e explicar para ele, encaminhar o cara. Eu falei assim, não, os aparadores já tomaram conta. Logo que ele dessomou, porque eu era preocupado com ele, por causa das pessoas que envolviam. Tinha muita mulher no meio, uma opção de coisa. Sabe? Agora, tudo nasceu de uma mulher que percebeu tudo e falou. Mas ela não soube falar na hora certa, nem com as pessoas certas. O negócio extravasou e aquilo começou na boca do povo. Criou um problemão para o homem. Segundo ele, né, para ele, aquilo. Então você veja, há um distanciamento entre as pessoas. E a culpa é da gente. E outra coisa, você tem saída para esse meu distanciamento? Eu não vejo saída. Não tem jeito. Agora, ó, tudo isso é fantasia. Por quê? Distanciamento é enquanto você está aqui. E depois que dessoma, as requisições vêm todas em cima de você. Eu já vi isso em seriado, filme, tudo isso de vidas passadas. Esse filme eu já vi em seriado de vidas passadas. Presta atenção, o que eu estou falando. E é um fato. Agora veja, tudo a síntese caracterial é importantíssima dentro da conscienciologia. Por isso que eu estou fazendo uma coisa bem simples para todo mundo entender. Esse verbete, a gente pode levar isso para muita coisa aqui dentro. Que Professor, sessões são essas que vêm em cima de você? Da personalidade consecutiva? As pessoas vão te procurar, é isso que você está querendo dizer? Escuta, todo esse povo que não te entendeu Ah, e sim. que errou contra você e você acertou, o que vai acontecer com você depois que você dessomar? Você vai ter que atender esse povo todo. Você está pensando o quê? Você vai ficar aí assim? Não vai. Eu não te disse, vai ser aquilo. Você vai chegar lá e falar, eu não te disse, mas não vai adiantar falar nada disso. Você tem que se mexer, ajudar. Escuta, se eu, ainda nesse corpo, saio fora do corpo na projeção para fazer resgate de pessoas que viveram comigo nessa vida, pensa bem depois que eu dessomar. Eu tinha um cara que era muito preocupado comigo quando nós fundamos lá o Instituto. Assim, Valdo, tem um monte de gente lá no corredor esperando para falar com você. Eu falei assim, ó, você isso é bobagem, você vai ver lá em casa. Se você visse fora do corpo, o que eu tenho? Naquela ocasião o negócio estava uma loucura, sabe? E eu tinha que atender, não tinha outra saída, por causa dos processos junto com o enumerador. Hoje já não é assim. Nós já... Não, vocês já estão atendendo, você está entendendo? De um modo direto ou indiretamente, tem uma opção de diluir. então, quer dizer, além das pessoas errarem com você, você ainda vai ter que atendê-los. Mas daí... Não, eu não, nós. Vamos colocar você nisso aí. Não brigue com ninguém, abençoa todo mundo. Todas as demandas vão continuar. É isso. Não tem nada resolvido. Tudo aqui é irresoluto. Tá, mas tudo está em andamento, tudo está em evolução. Tá, mas aí por que aí a culpa é sua? Porque... Não é minha culpa. Não, naquela hora você falou. Então, é a responsabilidade. Não, eu estou falando para ela, me arranja uma saída
para esse distanciamento. Entende? Esse Professor distanciamento é inevitável. É difícil, né? Agora, gente, vocês estão começando a refletir mais profundamente com o mental soma, o discernimento, a evolução, a cosmoética e a Seriex. Mas cada vez que tiver distanciamento, vai ficando mais difícil de você poder... Não, cada vez mais fácil. Tudo está sendo facilitado. Com certeza. Difícil era há 2 milênios. Hoje está tudo fácil. Nós vivemos a época da fartura, a época dos serenões, a era da cosmoética. O que você quer? Essa era é o máximo. Nós estamos vivendo no paraíso terrestre, como nunca aconteceu na Terra. Tem muito mais coisa do que o Espírito Santo. Me sinto negócio perturbada. O negócio é muito maior, pensa bem. Agora aí vem as ingresias evolutivas. Você está entendendo como é que é? São as engrenagens. Ó, o emaranhado do processo. E você tem que estar lúcido no meio do enleamento. Dos cipós. Você está entendendo? Você tem que estar lúcido, saber como é que você sai, para onde vai, não perder o roteiro, o nível, a bússola, saber onde é que está. Qual a sua opinião sobre a utilização dos mantras indianos? Olha, eu acho que isso tudo está superado. Eu mesmo sei esse processo de mantra, de vários tipos, mas estudo, a gente não precisa. O negócio melhor do mantra é você ter contato com o amparador extrafísico. Isso melhora tudo. A pessoa que por anos se faz passar por outra que não é, na internet, contando uma história de vida sofrida, cheia de problemas fantasiosa, e dessa forma seduz, conquista e muda a vida de outra, que acreditando nela quer ajudá-la, essa pessoa que foi seduzida, foi assediada, bolas, que nome você vai arranjar? Não, primeiro, ela foi burra, né? Se quiser a gente falar. Ela foi imatura, ela foi inexperiente, ela foi jejuna. Depois de revelada a verdade, a pessoa que mentiu deve ter a chance de continuar essa amizade ou não? Deve. Deve chegar perto dela e falar assim, então, qual é a mentira do dia? Você está continuando ou parou? Isso é a primeira coisa que eu ia falar, se eu chegasse perto dela. Qual a mentira da semana? Você ainda está nessa técnica ou já parou? Quem ajudou, encontra-se sem ânimo, pratica o EV diariamente e quer sair desse sentimento de desilusão. Encontra-se assediada ou com alta assédio, gostaria. Se ela está assim, ela ainda está com alta assédio, sim. Ela tem que sair disso. Outra coisa, quem enganou foi o outro. O que é? Por que ela agora vai chorar as pitangas por causa do outro que errou? Tem que ajudar o outro sem choro. Se uma pessoa começa a chorar os erros do outro, ela não ajuda o outro, só piora. Então a primeira coisa é o seguinte, é falar com ela que isso é autoassédio, que ela tem que sair disso e vamos ajudar o cara. Deve ser um homem, o outro, né? Ele está falando só em pessoa, mas eu penso que é um homem. Não sei. Mas pelo jeito aqui. Como faço para melhorar minha leitura diante das energias, ambientes e pessoas ao meu redor? Como faço para não deixar que o racional interfira nessa leitura? Não, deixa o racional interferir, por favor. É o contrário. Aqui, esse aqui quer tirar o racional, não entendi nada dessa vez. O que será que ele está pensando como racional? O que você está pensando que seja? Escuta. Tudo que é parapsíquico é mais racional do que o mundano, o físico, o material, essa dimensão. Presta atenção. Outra coisa, isso aqui é concreto. Extrafisicamente, com psicossoma, no ambiente extrafísico, lá é mais concreto que isso aqui. Será? Como faço para não deixar que o apriorismo interfira nessa leitura? Talvez, não sei. Mas ele falou racional. Está escrito aqui, com letras grandes. O senhor acaba de afirmar que a ressoma visa a aquisição de conhecimento. Sim.
E qual é o problema? Não lhe parece que o ambiente da erraticidade é muito mais propício à aquisição de conhecimento? Sim, para quem está na baratosfera. Porque vê as bobagens que pratica. Uma vez que o espírito está livre de preocupações atinentes aos problemas econômicos sobreviventes, não, mas tem coisa muito pior. Tem cara que vai para lá e começa a passar fome. Quer comer estrogonofe e não tem. Tem o outro que só pensa em sexo. Quer fazer sexo, mas nem tem mais os instrumentos. Então pensa bem nisso. Nunca consegui entender raciocínios como esse que o senhor acaba de formular. Agradeceria o esclarecimento. Sim, escuta. Fora daqui, a maioria da parapopulação terrestre ainda é muito baratrosférica. Ela está precisando de esclarecimento. E a pessoa só esclarece através de corpos humanos. Nesse nível nosso, não tem outro jeito. Ela tem que deixar o corpo humano, mas sabendo tudo o que acontece com ele. Enquanto ela não sabe, que é o caso disso, ela tem que ter mais vida, não tem outro jeito. E outra coisa, como é que uma pessoa vai perdoar a outra se ela vai conviver extrafisicamente num ambiente, por exemplo, desses, que ela não pode pensar mal do outro. Então, nem lá ela pode chegar. Então, ela fica na baratosfera. Na baratosfera, como é que ela vai perdoar se ela está só pensando contra? Agora, aqui ela vem, não fica nem sabendo que é aquele cara que fez mal para ela. Então, ele começa ou ele ou ela, começa a viver junto, as coisas melhoram. A vida humana é sábia, é muito bem bolada. Então, isso tudo, essa camuflagem, ajuda o processo evolutivo. Pode ampliar e exemplificar em binomiologia, página 23, o binômio escala evolutiva, escola evolutiva. O caso é o seguinte, tem uma escala evolutiva que é bom você ver, ela está por aí, né? E a escola evolutiva é isso aqui. Nós estamos fazendo força com a evolução. Agora, a escola evolutiva é a série X, real mesmo, é a série X. São as vidas sucessivas. Tenho 26 anos e ainda não decidi descobrir qual é a minha missão terrena. Às vezes tenho insights, mas algo me trava e me deixa inseguro. Por ser considerado pelos outros criativo e imaginativo, penso se o meu caminho das artes possa ser o meu. Se o caminho das artes possa ser o meu. De que forma posso melhorar, perceber minhas faculdades e colocá-las em prática? Seria bom você vir aqui fazer o curso da Apex. Quando é que vai ter? Fala aí para nós. Vamos ter agora em janeiro, de 14 e 15, Explica como é que é o curso. Identificação das diretrizes da ProEx, que a proposta é ajudar a pessoa a definir a linha mestra da ProEx dela, da programação existencial. O que ela veio fazer? Então, para isso, a pessoa define o que a gente chama de identidade interassistencial. Alguns são consciencioterapeutas, outros são parapedagogos, outros são projeciólogos, e assim vai. Então, a pessoa vai ter uma noção e toda uma série de critérios para que ela mesma possa chegar à conclusão qual é a linha de ação dela. 15? Não é 15 e 16, não? Desculpa, 15 e 16 agora de janeiro aqui em Foz do Iguaçu. Agora, eu não sei de onde a pessoa é, mas entrando no site da Apex, existe a nossa programação onde vai ocorrer esse curso em outras cidades. O site é www.apexinternacional.org. Ora, só fazendo um pós-escrito para esse nosso amigo. Se você me acessou e chegou até aqui, é porque você tem culpa do cartório. Vai estudar, porque às vezes você é intermissivista. Abre o olho. É bom estudar o que é isso. Outra coisa, 26 anos, você ainda não é gente. É só com 28 que a pessoa amadurece. Você está no tempo, está tudo certo. Só aproveitar então falar do Congresso dos Intermissivistas, sim. Que nós vamos ter aqui no CAEC, em Foz do Iguaçu, entre os dias 22 e 24 de julho, que também terá um curso com o professor Valdo Vieira. Então, 22 a 24 de julho. Daqui 7 meses, 6 meses, né? Porque é 7 meses. Professor. Pode falar, Tânia. A Tânia lá já está meia hora lá, levantando mais o braço. ou menos. Ela já está fazendo assim. Professor, na página 25, na tabela. Sim.
O senhor podia desenvolver as engrenagens do quarto item, essa maxiterapia, a síntese da consciência desperta? O senhor pode desenvolver isso? Você quer que fale de qual aqui? Do 4, desperto, maxiterapia. O desperto e a maxiterapia. Isso. Então vamos é entender. Quando uma pessoa ela se transforma em desassediada permanente total, ela fez consigo mesma a autocuroterapia. Na Terra, isso é a maxiterapia. Por quê? Se uma pessoa ela desativa o processo de assédio, autoassédio e heteroassédio, ela fez a maior cura que pode acontecer aqui. O mais agora é estudar o que tem na Terra para se libertar disso aqui e ir embora. Então isso é a abertura do horizonte definitivo que não havia. Escancara tudo. Aí acabaram as divisórias, os morros, as paredes, as janelas e as portas. Tudo ficou devassado, tudo aberto. Não tem mais nada. Professor, então é a maxiterapia que eu chamo. Então, auto e hétero, grupo poli, é isso? Não, tudo. É a maxiterapia. É a max. Por exemplo, me arranja qualquer terapia que tem em qualquer área de ciência. Desperto. Não tem nada superior ao desassédio. Pode procurar. Porque se melhorar o desassédio, um monte de doenças está melhorando tudo junto. É a base de tudo por causa da energia. É a energia e o convívio. Então, a hora que eu falo que dispersidade é um negócio seríssimo, é muito mais do que aquilo que eu falo. Ponto de vista evolutivo. Professor, Sim. Em cima disso que o senhor está explicando, como é que ficam, então, as comorbidades físicas? Que aí o senhor está falando dos assédios. São coisas, você mesmo acabou de falar, você falou, comorbidades físicas. Sim. Física é do soma, isso é besteira. Sim, então, no caso, se fizer o max desassédio, essas doenças permanecem? Não. Primeiro é o seguinte, a própria pessoa com desassédio, ela cura as mini doenças. Com desassédio, ela desenvolve o parapsiquismo. Com o parapsiquismo, ela também cura uma série de mini doenças. Pensa bem, uma pessoa sai do corpo e volita com psicossoma e vem carregada de energia. Ela cura uma opção de bobagem dela, na hora. Uma opção de comorbidade vai para o espaço. Ela mesma, não precisa de ninguém, sozinha, só ela pensionizando, mais nada. Caminha para o macrossoma também. Entendi. Não, e depois Obrigado. o macrossoma é a hora que fixa isso e avança, porque na verdade o macrossoma ele faz o extrapolacionismo existencial. Você está entendendo o que quer dizer? Isso aqui eu nunca falei aqui para você. Por exemplo, o extrapolacionismo é quando tem um fenômeno ou uma situação evolutiva quase sempre parapsíquica que a pessoa alcança temporariamente de maneira efêmera. Aquilo é fugaz, é só naquele momento evolutivo. Agora, a hora que ela alcança isso, mas no extrapolacionismo, para viver a vida inteira, isso pode ser. O macrossoma é aí que aparece. Você está entendendo? Por exemplo, o paramicrochip aparece nisso. Vocês estão entendendo? Essa é mais prolongada, é mais perduradora. Entende como é que é a condição? Muda tudo. Não precisa debater, é só esperar alguns segundos que vem. É que eu liguei, mas não... Mas não bata. É só esperar um segundo. Você pode contar 1, 2, 3, 4 que vem. Agora, a hora que a pessoa for falar assim, eu vou falar aqui. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, pronto, fala. Aí vai dar. Destas características que são analisadas na síntese caracterial, algumas, como por exemplo temperamento, são coisas mais claras, mais constantes e mais permanentes na consciência. Quando a gente for analisar, é bom analisar uma a uma para poder saber qual é a que está mais Sim, clara. aí você passa depois o pente fino, né? Pintei a pessoa com pente fino. Você vai ver mais detalhes. Agora, olha, você observa aqui, eu falo temperamento, interesse
megafoco, megapensene, megatrafor, megatrafar. O megapensene aqui equivale ao materpensene. Porque poderia ter uma prioridade, uma importância maior, alguma delas. Por exemplo, o temperamento que o senhor comenta lá, que é a última coisa... Isso aqui que eu falei é o máximo desse verbete. Isso aqui é o primeiro máximo que acontece. Né? Na definição. Tem 7 itens. Então, você, na hora de analisar tanto o alto quanto o hétero, não seria importante pegar uma ordem nisso aqui, seria importante pegar o contexto geral. Não. Você tem que pegar a personalidade e ver o que é nela que ressalta. Aquilo que precisa ser estudado mais. É ela que manda. Então, são os fatos que orientam a pesquisa. Então, pega essas aqui, analisa fortemente para você, por exemplo, alto, e verifica qual que está... Tem que examinar o que é que está. O que predomina nessa personalidade hoje, nesse momento evolutivo. Vamos examinar. E daí faz uma síntese única em cima dessas características todas. Se você for analisar o povo de modo geral, o que predomina aqui é megatrafar. Povo de modo geral, que eu estou falando. Devido o quê? A Robex. A massa humana impensante. É o que tem mais. Mas, por exemplo, o nosso povo aqui, não adianta você estar falando em megatrafar mais. Já não é mais. Então, só para mim poder entender, você pode acabar vendo que naquela personalidade é o megatrafar, ou é o temperamento, ou é o megafoco. Você encontra 4 irmãos, cada um pode ser uma coisa. Esse aqui é o temperamento. Aquele ali é o megatrafar. Esse aqui é o megatrafor, que ele está tentando renovar, ele está fazendo reciclagem. E aquela lá, às vezes, é o materpensene dela maternal. Você tem 4 irmãos, cada um de um jeito. A abordagem tem que ser diferente. Vou dar um exemplo assim. Vamos passando. Superficial. Valdo, a questão do macrossoma, chega um determinado patamar dentro da escala evolutiva que a tendência é a pessoa sempre vir com um macrossoma, né? A partir de um determinado nível. O evoluciólogo, por exemplo, e tal. A minha pergunta é o seguinte, nesse estágio, a gente já pode falar também que existe um macropsicossoma? Haveria uma fixação de um macropsicossoma? Não, é bobagem. Não? Não. Existe mesmo o macrossoma específico daquela pessoa. Ali é que a gente vê que isso muda. Agora, uma coisa muito séria que tem no macrossoma é o seguinte: a existência do macrossoma mostra que a biologia tem muita coisa errada. E assim é tudo na natureza. A natureza está cheia de besteira. No entanto, ela é sábia, tem muita coisa seríssima, mas tem bobagem também. Você veja o ornitorrinco. Quem é que quer defender o ornitorrinco? Arindade, você quer defender o ornitorrinco? Quer dizer, não dá. Você vê que tem coisa atrapalhada. E, então, nesse sentido, quando vem a pessoa com macrossoma e ela tem o processo de filho, começa a haver já uma correção em algum grau? Alguma coisa pode ter, tudo depende. Cada caso é um caso. Porque, por exemplo, você já tudo é possível. Porque você sempre comentou isso do serenão, que chegava lá, vinha e, ao longo da evolução do homem, né, foi mudando o corpo. Ele deixou o cérebro para, através do cérebro, fazer as outras coisas. Mas, então, o processo da genética aí é impressionante. Numa escala menor, evoluciólogos e tal também poderiam ter algum tipo de influência nisso? Todo mundo entrou nessa. Você entrou na onda, no vácuo. Serenão. Enfim, todos nós aqui estamos evoluindo no vácuo de algum serenão. Não, mas eu digo também como aperfeiçoamento. Vem um evoluciólogo e melhora. Não é só aperfeiçoamento, é tudo. Tudo que tem. As coisas melhores que tem. Ideia, condições, tendências, melhorar a natureza da pessoa. Tudo vem por aí. Não tem jeito. Aí, então, o processo da evolução já é outro nível, né? O processo biológico já ficou secundário. Coisa é muito mais séria, é o parabiológico. A parabiologia tem muito verbete aí, eu já falei nisso. O que é que tem? Como é que a coisa chega nesse nível? Aqui na efeitologia, na página 23, o senhor comenta dos efeitos da paragenética forte.
suplantando a genética e a mesologia. O que torna uma paragenética forte? A pessoa já vem com aquilo, aquele corpo dela fica diferente dos outros. É aí que o macrossoma funciona, o parapsiquismo da pessoa, Então, mas o sexo da pessoa. Essa paragenética forte é resultado da ficha da evolução da pessoa, daquele da evolução específico. Viveu mais, teve mais experiência. Não há milagre nessas coisas. Então, veja, a pessoa tem que ser assim porque ela acumulou experiência assim. Quem acumulou mais experiência tem mais do que o outro. E ele, então, pode influir na genética, por que não? A derrogação das leis pode ser feita porque tem competência. Agora, num princípio muito primitivo e, vamos dizer, bem superficial, eu falo, em processo de parapsiquismo só deve pôr banca quem tem competência. Por quê? Porque aí tem os processos da possessão, do assédio, da pecado destrutiva. Então é perigoso. A gente tem que explicar isso aí, mas isso é tudo. É assim. Mas essa paragenética forte, então, não tem uma relação direta com a qualificação da experiência da pessoa? Qual é a autobiografia dela? Ela é mais rica do que a do outro. Está na cara. Uma outra coisa. E isso é inevitável. Por quê? Porque uma pessoa que tem uma biografia melhor, holobiografia melhor, ela tem que renascer no meio de outros que precisam da assistência dela. Tá. Quanto mais lúcida ela fica, mais ela sabe disso, mais ela vai se empenhar para ser assim. É o paradoxo da evolução. Entendi. Não tem lógica? Tá. É por isso que eu falo o caso da dupla evolutiva. O maior paradoxo é esse. Você entra numa dupla evolutiva para ajudar alguém e não para receber. Esse é que é o melhor da história. Esse é que é a verdadeira evolução. Tem uma outra questão. Há pouco tempo atrás, você falou que uma das maiores dificuldades nossas aqui da CCCI é a questão da prioridade, que nós ainda não sabemos priorizar. Por quê? Devido ao processo da pessoa não ter um megafoco constituído, porque ela é dispersiva. Então. O que tem de gente ainda dispersiva no nosso meio não está no gibi, né? É muita gente. E outra coisa, por quê? Porque a Terra é uma tentação. E nunca foi tão braba como atualmente. Então, nunca houve tanta tentação como atualmente. Tanto envolvimento. Eu queria que o senhor falasse sobre essa relação da síntese caracterial e essa falta de priorização, ou em que a síntese caracterial pode ajudar na se a pessoa vê o jeitão dela, ela vai pensar em fazer uma determinação maior nas suas atitudes. Se ela vai determinar, ela vai priorizar, ela vai escolher, ela vai fazer uma triagem, ela vai fazer a seleção, a seletividade. Isso é o megafoco. Vai acabar o processo da dispersão, da precipitação, da impulsividade. Acabou a síndrome da desorganização, a síndrome da dispersão. Acabou. E é isso que eu vivo falando aqui. Isso é uma coisa que todo mundo precisa demais. Agora, por outro lado... Agora, por exemplo, vão diminuir também os hobbies burros. Os hobbies burros. Entende? Eu não estou falando o Robin do Batman, não. Estou falando hobbies. Vamos entender bem. Agora, por outro lado, essa dispersão, a própria síndrome da dispersão dificulta a identificação da síntese caracterial, né? Então, não, a síndrome da dispersão dificulta tudo. Tudo. Mas... tudo você pensar. E é o que tem mais. Por exemplo, eu atendo aí por dia 16 pessoas, 30 pessoas, 25 pessoas. Tá certo? Por exemplo, quando eu atendo assim 16 pessoas, tem 8 que eu vejo que tem a síndrome da dispersão. Do povo que aparece aqui para nós. Se aqui para nós, que já é um nível mais elevado, uma pessoa que chega aqui, quase sempre, já tem um amparador atrás, é o anjo de guarda que está atrás da pessoa. Quer dizer, se aqui é assim, pensa bem no resto. É a minha conclusão. De 16 pessoas que eu atendo, às vezes a metade, 8, tem síndrome da dispersão. Algumas eu já tenho ambiente para falar, outras eu nem posso falar ainda.
tem que esperar outra vez, porque eu sei que a pessoa vai voltar. Entende? Então eu só preparo. Primeiro episódio, segundo episódio, e a série vem com o tempo. Law e Order. Mas olha, é incrível. Tem certas placas que eu podia ter, era só levantar e dar para a pessoa, né? Assim. Que a gente já sabe que então, os meus remédios, viu, Roberto? Meus remédios são, a minha farmacopeia é bem menor. Com a meia dúzia de remédios eu resolveria muita coisa, em pouco tempo. Entende? Ontem você tinha falado que a dispersão, o fundo dela é emoção, né? Agora, a símbolo da dispersão, tinha aquele caso que eu falei que eu detectei dispersão na arte, na filosofia daquelas personalidades e mais da religião. Mas por trás disso tem a emoção, deve ter, né? A emoção aí é que manda, porque a emoção que nós estamos falando, a partir da imaginação da pessoa. Então, falta o discernimento. Quando a pessoa tem discernimento, ela reflete mais. Se há maior reflexão, a pessoa diminui a dispersividade. Ela não é dispersiva. Ela começa a colocar as coisas nos eixos. Tudo começa a funcionar direitinho. Uma coisa muito séria que tem. Imagina só. Uma criança começa a desenvolver. Então, eles pegam aquela criança e levam para a escola. Na escola, a criança já tem deveres e obrigações. Horários para fazer, deveres que leva para casa. Tem o horário do pátio para ir para o recreio. Tem o horário de assistir a aula. Tem o horário de fazer a prova. Isso tudo já começa a exigir uma disciplina da criança. Agora veja, uma boa parte das pessoas não quer saber disso, principalmente essas que às vezes chegam, que não estão muito tempo sem ter um corpo humano. Chega aqui, ela quer se esbaldar com tudo, quer ter liberdade. É aquela criança que pula, você está entendendo? E vê daqui, e vê dali, é isso. Ela quer continuar a pular, depois de adulta, você está entendendo? Aquilo, ela não quer ter prazo, horário, entende? Obrigação, dever, alguma coisa que seja uma raia, uma fronteira, um limite. É aí que entra a síndrome da dispersão. Então a pessoa quer se esbaldar com a liberdade absoluta e contínua. Ela não quer pensar em obrigações, responsabilidades, deveres, compromissos. Entendeu? Essa é a regra. Então veja, com o passar do tempo, mesmo quando a pessoa começa a entender a conscienciologia, ela ainda está com a boca torta dessa condição. Ela ainda não quer planejar a vida dela de uma maneira específica, organizada, disciplinada, arrumada. Não quer. Agora, é isso que eu procuro falar para vocês. Os meus hábitos, aquele negócio, você passar o chinelo, vai até o banheiro e torna a voltar. É mostrar uma coisa natural da vida. Agora, as pessoas não querem saber disso. Ela quer ficar naquilo que se chama eternas férias. Eternas férias. Isso é bobagem, não é por aí. A vida humana não foi feita para isso. A dispersão significa que ela não tem foco, ela não se foca em nada. É isso. Agora, no caso, por exemplo, lá do Bobbio, a dispersão que você detectou nele parece que tem fundo filosófico, que uma parte dos filósofos também são dispersos. Mas agora, Arlindo, a coisa mais séria é o seguinte: a pessoa não raciocina quando ela está nessa condição anômica, de anárquica, que ela não quer nenhum compromisso, ela não raciocina. Se ela disciplinar a vida dela, ela vai ter muito mais folga do que a anarquia permite. Isso só dá quando cai a ficha, que a pessoa amadurece. Que ela vai ver o recurso disso aí, as vantagens que tem isso aí. Aí ela começa a interessar pela evolução, o processo da série X, tudo que tem. Agora, até lá é só hobby, esporte, clube, futebol, samba. No caso do Bobbio,
Você detectou dispersão em função do quê? Porque ele ficou apaixonado pelo processo jurídico, político e filosófico da coisa. Eu misturo as bolas. E nunca fixou, e o tempo passou. O homem morreu, você sabe, está com quase 100 anos. Mas agora, veja, ele não percebeu. Quando ele viu, era tarde. Já não dava mais. Então, por exemplo, ele não deixou assim uma obra que servisse de mega gescom, uma obra-prima dele maior, que desse, não, o resumo de tudo que eu fiz é isso. Ele não chegou lá. Agora, o pior da história é que ele confessou isso no livro. Eu li aqui para vocês. Ele mesmo... Ele mesmo confessou, mas você lendo, você vê que ele é assim. Agora, veja, qual foi o erro dele? É o erro do advogado. Mas então, ele... Fala demais e fica apaixonado, igual papagaio, por aquilo que fala. O papagaio fica apaixonado. Ele começa a rir para ele mesmo. Tem o caso do... Cá tinha um papagaio que era o assim. direito misturou com a filosofia, porque filosofia também pode levar à dispersão. Pois é, mas o advogado fica enleado com as tramas e tricas da fala jurídica, do juridiquês. E ele então quer mostrar aquilo com lógica, do jeito que ele fez. Eu, por exemplo, eu tenho o Bob como uma das maiores cabeças do século XX. Mas se eu fosse nomear um cara que seria meu ídolo do ponto de vista material, seria o Bob. Você está entendendo? E qual a diferença? Ele é uma cabeça, gente. Outra coisa, a lucidez dele, uma opção de coisa, ele usava minhas técnicas. Só que tem que ele não coroou as técnicas aquilo que precisava. Ele não fez isso. E comparando ele com o Pontes, o que acontece? Não, o Pontes, ele era dispersivo até um certo ponto, mas ele deixou obra de dezenas de volumes sobre um assunto só. O Bob nem isso fez. Entendeu como é que é? Do ponto de vista intelectual, o Pontes era superior ao processo todo, desse povo todo. Agora, dentro daquilo que ele fazia. Na época dele, ele fez o máximo, né? Aquelas obras dele para a época são o máximo. Tem muita gente que ainda usa as obras até hoje. Mas até direito, historicamente falando, aquilo é um marco histórico, não tem jeito. Agora, o Bob, ele falou, mexeu na água demais, mas não construiu nada. Mas eu não sei se E o pior, ele reconheceu isso já no fim da vida. Eu não sei se o Pontes, parece que, não sei se ele mexeu com filosofia do direito também. Ele mexeu bolas. Você ainda não viu a coleção de livros dele, não, né? Seria bom você ver. É uma vergonha você, um filósofo, não conhecer as coisas do Dr. Pontes. Não, você já falou que ele foi filósofo da tem umas coleções dele lá que tem quantos volumes? Uma delas tem 60 volumes. É Tratado de Direito Privado, são 60 volumes. Que ele escreveu. O que você acha? Hã? Agora, tem um livro dele, viu, Arlindo? Tem um livro dele que chama Teoria do Conhecimento, de filosofia, vale a pena você ler. É só de filosofia. E não é de filosofia do direito, não. Não é do direito, essa não sabia. É que tem, epistemologia. É que professor, tem tanta gente nesse meio, como eu sabia. Professor, e mesmo... Aqui, ó. Sim. E mesmo o Pontes de Miranda ter deixado bem mais material escrito, que acaba colaborando mais com a humanidade, você é mais ídolo do Bob. É o quê? Mesmo o Pontes de Miranda tendo deixado mais obras escritas. É mais o quê? Ídolo. Não, eu estou falando ídolo do ponto de vista material, do processo geral, modo de escrever, essa coisa toda. O Bob era fantástico, intelectual. Agora, como intelectual do Brasil, o maior que houve para mim foi o Pontes mesmo, é do jeito que outros colegas dele também falam. Entende? Agora, o Pontes, o processo dele era uma cabeça, aquilo ia por tudo quanto era lado. Agora, por exemplo, a gente analisar perante o Bob, teria que analisar essas dezenas de volumes só de um tipo de direito perante o outro. Ele dava um banho de loja em todo mundo, sem dúvida. Val. O Bob nunca chegou a isso. Hein? Ele
Era. Até um certo ponto, o Bob também, né? Todos são polímatas, é uma pessoa erudita. E outra coisa, os três trabalharam com direito, filosofia e política. O que você quer? Queria que você comentasse assim, a pessoa às vezes pode querer ter assim vamos dizer, um exagero, um excesso de experiências, na ânsia talvez de aprender ou de achar que aquilo vai saturar ela, para depois ela buscar uma vida mais disciplinada. Não existe isso. Ou a pessoa é lógica, racional, e ela tem discernimento ou não tem. Não interessa se tem pouco ou muito conhecimento, o discernimento está acima disso. Eu já conheci gente que não tinha muito conhecimento do corpo da pessoa hoje, mas tinha um nível de discernimento fantástico. No interior a gente encontra muita gente assim. Então são pessoas evoluídas, mas que não aparecem. E outra coisa, no interior não tem também a mídia. Se esse povo estivesse na frente, né, da mídia, eles estariam longe. Tem muita gente no interior assim, é aquilo que eu falo. São gente desperdiçada no interior. Isso tem. Ao mesmo tempo que eu falo isso, eu falo sobre a interiorose, que é o povo que é totalmente radicado, enraizado dentro de certos processos que não sai, fica só naquilo. Então são topeiras também da interiorose, não sai daquilo. Só queria retificar o nome do livro que eu falei para o Arlindo, viu, Arlindo? Chama O Problema Fundamental do Conhecimento. Tá? O Problema Fundamental do Conhecimento, do Pontes de Miranda. Outra coisa, paciência para ler o Pontes. Hein? O senhor disse há pouco que no extrafísico tem que se apresentar de maneira diferente do que no intrafísico. Teria como explicar melhor essa colocação? Quais atitudes são alteradas? Seria correto afirmar que o senhor é mais acolhedor no extrafísico que a sua tão incompreendida agressividade, testosterona, bater na mesa, seria uma forma didática de nos explicar as coisas? Lógico aí. Lá eu não preciso estar batendo em nada, mesa nenhuma aqui, ó, para chamar a atenção. Aqui é bom chamar a atenção. E outra coisa, mostrar que eu estou vivo. Que eu com essa careca e essa barba branca, senão o povo vai achar que eu sou gagá. Mas igual tem que mostrar que eu estou vivo. Não é assim não, tem que mostrar. Agora, extrafisicamente não tem nada disso. Você pode aparecer como uma sombra, é o Zéfiro, é uma brisa, ninguém nem viu. A melhor coisa que tem é a gente ajudar os outros sem ninguém ver. Então, aquele negócio que o Jesus falou, que o seu mão direita não veja o que a esquerda faça. A coisa mais séria do que é isso, que você faça as coisas que ninguém vê, é o que o serenão faz, é muito superior ao Jesus Cristo. Gostaria de saber se uma pessoa que em outra ou em outras vidas foi um determinado profissional, por exemplo, advogado, necessariamente nessa vida ela será advogada novamente, ou ela poderá ser um profissional totalmente assistencial, por exemplo, médica. Olha, nada disso exige que a pessoa continue do jeito que era, ela muda sempre. A evolução é mudança, de modo que a gente muda de profissão toda hora. Você disse ontem que as consciências da terceira e quarta idade têm maior dificuldade no desenvolvimento do seu parapsiquismo. Tem. Se elas não trabalharam antes, é terrível. E outra coisa, não é só no parapsiquismo. Se ela não trabalhou intelectualmente também, ela vai ter dificuldade. Há 10 anos, meu parapsiquismo era melhor que agora. Fiquei afastada por 10 anos e estou retomando. Pratico EV diariamente. Tenho 61 anos. E confesso, fiquei um pouco desanimada. O que devo fazer para catalisar o processo, mesmo que em menor escala? Não, você pode recuperar isso aí. Ainda mais eu que te conheço, você é fora de série. O seu problema é falta de prática. A hora que você praticar bem, joga o sutiã fora, meta os peitos esse ano, que nós estamos em janeiro. Você vai longe quando você chegar em dezembro. Você vai ver que você vai superar isso tudo. Agora, pega o estado vibracional. Você é muito positivo. Uma outra coisa, você tem gente que te ajuda, né? O que você quer? Pessoa que tem gente que ajuda, a gente pode exigir. Vamos trabalhar, que negócio é esse? É uma vergonha. Essa eu conheço bem. Sérgio Felipe de Oliveira é um psiquiatra brasileiro, mestre em ciência pela USP, é destacado pesquisador na área da psicobiofísica. A sua pesquisa reúne conceitos de psicologia, de física, biologia e espiritismo.
Desenvolve estudos sobre a glândula pineal, estabelecendo relações com a atividade psíquica e recepção de sinais do mundo espiritual por meio de ondas eletromagnéticas. O senhor já viu isso? O que pensa a respeito? Não, eu ouvi falar da história, mas eu não sigo, não sei, não estou a par dos trabalhos dele atuais. É uma boa, né? Sempre é bom. Hoje, a neurociência está trabalhando nesse sentido, eles vão longe. Tem palestra na internet. Sou de 21 anos novamente, de 21 anos de idade novamente. Estou no interior de Minas Gerais. Gostaria de saber opções mais viáveis para fazer o curso sugerido. Aproveite essa oportunidade para pedir esclarecimento sobre o termo criança índigo. Aqui se compara esse termo dentro da Conscienciologia. Se compara a besteirada que o povo fala sobre isso. Eu acho que existe a superdotação. O mais é besteira, tem muita bobagem. Esse negócio de criança, antigamente, era criança precocidade, ou criança prodígio. Hoje é criança índigo. Isso é besteira. O negócio é estudar superdotação. Só falar que, então, que a gente tem como alternativa o curso à distância, se ele está começando a ter mais contato com a Conscienciologia, sim, o ensino à distância, que é a Introdução à Programação Existencial. É só entrar em contato com você. O site é www.apexinternacional.org. E lá ele vai ter mais informações sobre o curso à distância. www.apexinternacional.org. Tá. Como a criança pode seguir e descobrir a sua proex? Recordando, tendo retrocognição. Ela chega lá. Foi o que aconteceu comigo. Explique melhor para mim, que sou novato, o termo paragenética que me chama muita atenção. Tive desde pequena experiência e percepções até onde eram para. Sou descendente da família de Arigó. Por isso, há mais chance de auxiliar-me. Perdão pela minha burraldice. Já está usando a palavra burraldice. Bonita essa palavra, né? Burraldice. Já pensou? Pode dar o nome de uma moça. Como é que é seu nome? Burraldice Albuquerque. É um nome bonito. O caso todo é o seguinte: paragenética é aquela genética acumulada por você através de muitas vidas e muitos corpos. E essa paragenética influi na genética atual do seu pai e da sua mãe, que você está herdando. De modo que a paragenética é uma coisa para a gente estudar. É aquela influência das genéticas anteriores sobre a sua genética atual. Poderia dizer o que pensa da apometria, indicar-se algo equivalente na Conscienciologia? Não, eu já falei muito sobre esse assunto, isso tudo está superado até um certo ponto, conheci demais o Lacerda, ele até frequentou curso meu, etc. Tal. A gente sabe disso tudo. E hoje a apometria é um dos ramos que trabalham dentro do movimento espírita, mas que segue as coisas espíritas. Então, está dentro do processo de seita. Eu falei com ele, enquanto você vai trabalhar só com o espiritismo, você está dentro de uma seita, é sectário, isso não é o ideal. Técnica, a gente tem que ficar livre, liberto para fazer pesquisa. Lá é tudo muito condicionado ao processo espírita. Valdo, não é o ideal. Aqui no ar. Aqui na definição, o senhor coloca que, para se fazer essa síntese, o senhor usa a análise dos atributos, dos traços, do temperamento, interesse, megafoco, megapensene. Megatrafor, megatrafar. Quando o senhor faz a análise de uma personalidade, de uma pessoa, muitos desses traços, eles às vezes permeiam, né? O temperamento tem um pouco do megatrafor da pessoa. Como é que o senhor faz essa síntese? Mas tem gente síntese? que você vai olhar, alguma coisa disso aqui, é o que eu falei, eu estava explicando isso aqui antes. Por exemplo, tem pessoa que você olha e fala assim, o megatrafar da pessoa é que manda. É o trafar dela, ela é belicista e acabou. Ali você só vê que ela estrangula tudo que ela faz com um processo de beligerância danada. Mas isso aparece então, pelos feitos da pessoa. Engole tudo que ela tem. Tá, pelos feitos da pessoa, pelo resultado da pessoa. Agora, tem a outra, por exemplo, que é um megatrafor, que você podia falar, ou se você quiser, que eu falei aqui, o mater pensene da pessoa. Ela é maternal. Tudo que ela faz é para ajudar os outros. Então, ela transforma todo mundo em filho dela. Qualquer coisa que ela faz é para fazer alguma coisa em favor. Então, essa pessoa, o mater pensene, é da maternidade. É assistencial, até um certo ponto. Tem muita gente assim. Agora, ali o temperamento dela está envolvido, tudo está ali. Entendeu? Agora, aquilo significa também o temperamento dela.
Agora, tudo isso aí nós vamos ver com calma. Cada coisa tem que ver. Por exemplo, você pega uma pessoa, ela não tem megafoco. Ela é dispersiva. Presta atenção. Então, qual é o megafoco dela? A dispersão. Agora, até que ponto que a dispersão pode ser megafoco? Vocês estão entendendo o que quer dizer? Por isso que a gente tem que estudar cada caso e ver como é que é. Por isso que eu coloco tudo isso para a pessoa ver. Qual a consciência que você está estudando? Qual a personalidade? Ver onde ela cai aqui, onde ela se encaixa. Como é que é? Agora, é uma condição, um atributo, um traço. Eu estou falando. Isso é que é a síntese caracterial. Entende? Aqui, ó, nós podemos falar de todo mundo, mas eu não posso estar falando isso, porque isso aqui não é conto sem cobaia. Senão eu ia falar o som de vocês aqui na cara. Mas não pode. Não pode. Nós estamos no online. Isso aqui vai para o mundo. Uma pessoa, por exemplo, vocês estão a favor que a gente fale. Amanhã vocês vão reclamar de mim. Ih, deu um galho danado. Foi fora, aconteceu isso. Recebi um monte de e-mail. Como é que fica? A gente perdoa a até culpa o ano vai 3000, ser minha. Ronda. Até o ano 3000 a gente perdoa. Sei. Pode falar. Professor Valdo, no verbete taxologia das sínteses, o senhor apresenta ali 100 sínteses e uma delas é a síntese caracterial, né? Existem algumas outras, como a síntese conscienciológica, a síntese conscienciométrica, a síntese evolutiva. Essas seriam sínteses complementares para apoiar... Veja, síntese caracterial, o que é? É a síntese do caráter. É que caracteriza a pessoa. Te vira, você arranja um nome que quer. Eu não falei aqui? Caráter único, distintivo, unitário, personalíssimo, egóico, específico, estilístico. Quer que fala mais? Eu vou arranjar mais. Eu falei certo. Essas outras sínteses poderiam ser complementares para apoiar a identificação dessa caracterial. Não é só isso. Eu vou fazer um verbete para expor isso aí. Me arranja uma palavra melhor do que caracterial. Existe? Outra coisa, ela não é muito usada. E outra coisa, todo mundo entendeu. A hora que eu falei, a hora que eu expliquei, a hora que eu escrevi. Então o problema é saber usar as palavras. Ó. Eu estou tentando saber usar as palavras. Síntese caracterial. Bolas. Só botando um pouquinho de lenha na fogueira, a síntese conscienciológica... Não é a mesma coisa. Okay. A síntese conscienciológica pode ser da consciência em geral, todas elas. Fala qualquer coisa aí. A consciência... Síntese megafocal, também não é. Isso aqui não é só megafoco. A conscienciométrica também não seria, porque faria uma análise, na real. Mas não, te vira. Arranja uma palavra melhor. Ó, o nosso amigo já falou, você é o segundo. Me arranja aí que eu conserto. Se me apresentar uma palavra melhor, eu topo. Tá. Eu fiz estudo em cima da perna, rapidinho, sem problema. A gente, tudo aqui está sujeito a definições, mudanças. Entende? Valdo. Estamos prontos para isso. Valdo. Aqui no... É você? Pode ser. Eu queria saber o seguinte, a seção hominologia seria a seção que mais traduz essa síntese? Às vezes. Depende do caso. Porque tem algumas delas que nem tem. Tem verbete meu que ainda precisa de fazer. Tem coisa aqui que no início eu não trazia de propósito, para não criar problema, porque é em latim. Sei, mas assim, em comparação com as outras seções da perfilologia, a hominologia seria mais sintética, assim, É que dá mais a característica na linguagem nobre, né? Na linguagem culta, a linguagem avançadinha. Científica, né? É a melhor. E outra coisa, tem uns dedos que eu tenho um monte de homo. Olha lá, tem muitos homens. Mas quem é que estava aí? Aqui no D. Sim. Qual seria que, no caso aqui, vendo aqui a questão na página 25, onde tem aqui acho que a caracterologia. O que é que você quer? Aqui no número 8, inversor existencial, autorreciclagem. Qual seria a diferença entre a reciclagem do inversor e a do reciclante, no caso? O inversor existencial e a autorreciclagem. O problema todo é o seguinte,
a coisa mais séria que tem o inversor, a hora que ele se transforma em inversor, ele já está fazendo uma reciclagem. Você entendeu? A coisa mais séria do inversor é a reciclagem que ele está fazendo com a inversão existencial. Qual seria a diferença entre um caso da reciclagem do reciclante? Agora, o reciclagem do reciclante é outra coisa, é o veterano, outra coisa. Mas tudo é reciclagem. Mas eu queria saber a diferença. Para melhor. Está reciclando, está mudando. Agora, a autorreciclagem real mesmo, a melhor de todas, é aquela que só faz uma vez mesmo, que é a inversão existencial. Ou o cara fez ou passou a vez dele. Ele casa, dá uma opção de coisa, cria um monte de compromisso. Pronto, ele não é mais inversor. Mas eu queria saber assim, as diferenças entre as vivências de reciclagem entre o inversor e o reciclante. Quais seriam as diferenças assim? A diferença é a virgindade, a 0 quilometragem. O inversor não tem muito erro, não quebrou a cara, não está cheio de cicatriz, não repetiu besteira do passado. O reciclante sempre repetiu alguma coisa, senão ele não seria reciclante. Pois é. Você está entendendo? O inversor, ele é novo, 0 quilômetro, tudo novo. Está caminhando, é sangue novo. Você poderia citar, não tem assim, tanto erro. Assim, finalizando, você poderia citar um tipo de reciclagem que o inversor faria, por exemplo? A reciclagem que o inversor faz? Um tipo de reciclagem que ele faria. Por exemplo, ele é inversor. Não, a inversão é a reciclagem dele. Você ainda não entendeu o que eu estou falando? É a maior reciclagem que uma pessoa pode fazer, a inversão existencial. Sim, mais um... Então, por exemplo, o reciclante, a hora que vai fazer, ele já perdeu a reciclagem. A mais séria. Ele hoje é reciclante, que é a inversão. A capite agora, entendeu? A primeira e grande reciclagem é a inversão existencial. Pensa nisso. Quem passou, acabou. Não há outra oportunidade. Não tem mais jeito. Só noutra vida, no outro corpo. Valdo, aqui. Sim. No caso, por exemplo, a pessoa tem um mega trafar e tem um mater pensene. Se esses dois são dissonantes, um em relação ao outro, aí vai ter que ver qual deles é que é mais... Não, o que vai mandar aí é o mega trafar. Se ele for forte, é ele que manda, porque acabou. Não adianta a pessoa ter um mater pensene bom, bonito, qualquer coisa, se tem um mega trafar brabo. Leva para o buraco. Precisa de ver o que é que mantém a pessoa, o que é que atua na vida dela, como é que é. Entendi. Tem que examinar. É duro. Pode falar. Aqui no nome, poderia ser síntese pessoal ou personalíssimo, no título do verbete. O que é? Qual o título você quer mudar? Fala aí. Não, eu queria... síntese pessoal ou síntese personalíssima. Síntese, também isso não. Tudo que é o que eu estou falando, é o caráter, mas não é a mesma coisa. E que uma delas é a pessoal. Eu estou falando caracterial, que é do caráter. Então a gente está especificando o que é. É muito maior do que isso aí. Professor, poderia se dizer então que em termos de conscienciometria, a primeira coisa, a mais importante seria detectar essa síntese caracterial pessoal, quando a pessoa quer se analisar? Não, isso aí é para fazer a síntese. A gente não pode dizer que seja a principal, porque a pessoa tem que estudar uma opção de coisa para chegar nessa conclusão. Ela vai ter que fazer muita análise antes? Tem que analisar muita coisa. Você chega para a pessoa e fala assim, não, você é uma boboca, você tem que fazer isso. Ela não vai estudar o conscienciograma. Você já deu todo o resumo para ela, mas ela tem que saber por que aquilo, senão ela vai cuspir na sua cara. Ok. Ela não vai topar uma coisa dessa. Agora, o senhor comentou que o senhor poderia, de repente, chegar e dizer para a pessoa, a sua síntese caracterial pessoal é esta. O senhor conseguiria fazer isso? Sim, mas você tem agora que articular. Seria bom você ler o livro tal, seria bom você consultar o conscienciograma, seria bom fazer a Apex, ou ir na Conscius, ou ir na consciencioterapia. Tudo eu falo o que é que a pessoa tem que fazer. Para isso, nós já temos todos esses recursos técnicos da conscienciologia, do ponto de vista prático. Somente após essa análise toda que a pessoa vai conseguir chegar nessa síntese caracterial pessoal. Essa síntese caracterial aqui,
Todos vocês vão ter que estudar isso. Estudar para vocês e para quem vocês ajudam. A Estela, por exemplo, ela trabalha lá com um monte de gente, todo dia. Você vai ter que saber a síntese caracterial de cada pessoa dessa. A mulher é assim, o homem é assim, o filho é assim, a filha é assim. Tem outro jeito. Todo mundo é assim. Na consciência terapia vai ser a mesma coisa, o povo caminhar. Tudo é assim. Todos os profissionais vão ter que enfrentar isso. Como é que é? Eu não entendi a pergunta. Oi, então. O senhor tem falado sobre ser um profissional e entender as pessoas, fazer uma leitura das pessoas. A leitura da personalidade. Então, isso é a síntese caracterial. Você já sabe quem é aquela pessoa. Ajuda, então? Não ajuda. Isso é a base de tudo. Sem isso, ninguém entende ninguém. A maioria não entende os outros porque não tem a síntese caracterial da pessoa. O que falta no mundo é isso aqui, matéria de conhecimento, principalmente para os profissionais da saúde. Dentro da psicologia, da medicina, da consciência terapia, da enfermagem, dos paramédicos, falta isso aqui, a síntese caracterial. Por quê? Por exemplo, um médico chega e tem 5 pacientes que chegam, cada um diferente do outro. Um homem, um rapaz, uma mulher, uma pessoa de idade e um outro de meia idade. Ele dá o mesmo remédio para todo mundo. Isso está errado. Ele tinha que examinar a síntese caracterial de cada um. O que é que predomina nesse, o que predomina naquele? O peso disso, o que se alimenta, como é que esse aí dorme? Você entendeu agora o que é que eu falo? Tem que passar e pentear as pessoas com pente fino, para a gente saber. Isso é a consciência terapia. Professor. E é o conscienciograma, conscienciogramometria. Professor Baldo, a síntese caracterial remite ou faz referência ao código? Também, né? O código entra nisso depois. Vamos ver o que a pessoa faz com o código que ela Professor, tem. aqui, ó. Você pode só repetir os 7 tipos de caráter que você falou no início ali? O quê? Os 7 tipos de caráter? Caráter único. Você está escrevendo, é isso? Aham. Caráter distintivo. Caráter unitário. Caráter personalíssimo. Caráter egóico. Caráter específico. Estilístico. Caráter estilístico. Por exemplo, específico e distintivo praticamente é a mesma coisa. É para clarear mais. E o único e unitário é o mesmo também? Hein? Único e unitário é o... Até um certo ponto, né? Mas precisa de ver, né, a pessoa? O que você está chamando por isso? Eu já coloco umas palavras tudo que entende? Vamos dizer, se não tiver cuidado, a pessoa cai. Tem que abrir o olho. Os nossos comerciais, por favor. Obrigado. As pontuações de hoje: 90 assinaturas no livro de presença, 27 perguntas presenciais, 21 perguntas online, 34 votos presenciais e 7 votos online. Os recados de hoje: a Neida sobre o curso da reaprendência, o pai, e o Loche sobre o curso Balanço Existencial. Boa tarde a todos. Estamos aqui para convidá-los para o PAIS, Programa de Aceleração da Erudição, que é promovido pela Reaprendência com o objetivo de contribuir na aceleração do conhecimento das pessoas interessadas. Então, esse curso, gente, vai começar agora dia 9 de janeiro, vai ter uma aula inaugural e o tema vai ser Antiguidade Grega e Medieval. E vai ser ministrado pelo professor Marcelo. Para quem tem interesse, gente, vão ser lidos 10 obras selecionadas dentro das principais do conhecimento humano. E uma coisa importante, essa primeira aula, ela vai ser gratuita. Todos os interessados poderão participar, ver como é que funciona. As aulas podem ser online e podem ser também presenciais. Então, para maiores informações, podem entrar no site da Reaprendência, que é www.reaprendência.org, ou ainda pelo telefone 45 3525 2652. Estão todos convidados.
Boa tarde, pessoal. Gostaria aqui de convidá-los para a semana da Max ProEx, que nós vamos ter a partir do período do Carnaval. São várias atividades, sendo a principal é o curso Balanço Existencial, que nós vemos aqui falando vários dias, mas além do curso Balanço Existencial, dentro da mesma semana, que vai do dia 5 ao dia 13, nós vamos ter o curso sobre amparadores com o professor Mário Oliveira. Nós vamos ter o 4º encontro dos Colégios Invisíveis da Conscienciologia. Nós vamos ter também o acoplamentário especial em proexologia e vamos ter a qualificação docente feita pela Reaprendência. Então, vale a pena conferir a programação. É uma série de atividades muito ricas durante essa semana da Max ProEx, que está contabilizando a 6ª semana da Max ProEx. Então, de 5 a 13, aqui em Foz do Iguaçu, na Cognópolis, esperamos vocês. Obrigado. Eleito com 17 votos, teremos amanhã Repto Tácito, a especialidade Desafiologia. Obrigado pela presença de todos e até amanhã.